A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que igreja mais animada, irmãos. Nós servimos um Deus vivo, então temos que agir como vivos. E glórias a Deus, a igreja do Fazendinha tem esta virtude. Fui muito bem recebido aqui, pastor, por todos. Desde a portaria, o sonoplasta, as pessoas que nos cumprimentaram, todas as pessoas alegres, felizes. É muito bom estar aqui com vocês. Pastor Anderson Paris, que Deus abençoe poderosamente, juntamente com o presbítero Osmar, servo de Deus, também ao cantor Ezequiel, falei certo? Glória a Deus, que Deus te abençoe, companheiro, com essa alegria, louvando ao Senhor, a todo este grupo fantástico que glorificou ao Deus Todo-Poderoso de uma forma extraordinária, minha esposa Thaís. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Por isso eu convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41 e versículo de número 10. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10. Aleluia, glórias a Deus, bendito é o nome do Deus vivo. Aqueles que acharam Isaías 41 e versículo de número 10, pode glorificar a Deus dizendo aleluia. Diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra tremenda da parte de Deus para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Podem tomar assento, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, aqui está um versículo da parte de Deus para nos dar ânimo, para nos dar força, disposição, para vencermos as intempéries, as tempestades que se levantam contra a nossa vida. Quem disse isso foi o profeta Isaías, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque foi o profeta Isaías que fez o maior número de profecias sobre a vida de Jesus. Foi o profeta Isaías que disse, em Isaías capítulo 7, versículo 14, porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Foi o profeta Isaías que disse, em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, da seguinte forma: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a maior revelação sobre a vida de Jesus no Velho Testamento foi o profeta Isaías que também recebeu. Em Isaías capítulo de número 53, diz a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor,
porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz em terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens viravam o rosto, era desprezado, e não fazíamos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já estava falando sobre a vida de Jesus Cristo nesta terra. Mas neste versículo ele está dizendo para nós: não temas. E que fique bem claro que o não temas aqui não está se referindo à reverência, ao respeito que todos nós temos que ter com Deus, como está em Provérbios capítulo 1, versículo 7, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Mas o sentido deste versículo aqui, quando diz não temas, ele está dizendo para nós: não tenham medo, não te espantes, não te preocupes, não te pasmes, não fique ansioso, não fique angustiado. É neste sentido que ele está dizendo não temas. E uma curiosidade é que esta palavra não temas está registrado na Bíblia Sagrada 365 vezes. Sabe para quê? Para que a cada dia, quando você acordar, antes de você enfrentar as adversidades do dia a dia, antes de você enfrentar os problemas que se levantam, antes de você enfrentar as adversidades no teu trabalho, antes de você enfrentar os desafios na escola e na faculdade, antes de qualquer coisa, a cada dia, quando você se levantar, a primeira voz que você deve escutar é a voz mansa e suave do Deus Todo-Poderoso, dizendo no seu coração: não temas, filha minha, não temas, filho meu. Por isso, irmãos, nesta noite Deus está dizendo: não temas, não temas os problemas, não temas as adversidades que te cercam, não temas quem te calunia, não temas os afrontas, não temas quem te persegue, não temas os adversários, não temas os demônios, não temas a crise financeira, não temas as enfermidades, não temas a violência, não temas nada. Sabe por quê? Porque eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Não temas, porque eu sou contigo. Está falando da presença de Deus. Mas para nós obtermos a presença de Deus, é necessário um verdadeiro compromisso com Ele. Quando nós temos um compromisso com Deus, a presença do Senhor se revela na nossa vida. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós temos duas certezas. Primeiro, a primeira certeza que nós temos é que Deus não se esquece de você. Deus não se esquece. Isaías capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça do seu filho que saiu do seu ventre, mas por mais que ela viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. O pai esquece, a mãe esquece, o filho esquece, o neto esquece, o avô esquece, o patrão esquece, todo mundo esquece, mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que Ele não se esquece de você.
A primeira certeza que nós temos é essa. A segunda certeza é a seguinte: quando a presença de Deus está na nossa vida, o Senhor está conosco nos piores momentos da nossa vida. Porque a presença de Deus não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus significa superação nos problemas. Essa é uma verdade bíblica, porque a presença de Deus não nos garante ausência de problemas. Olha, você nunca mais vai ter problema, daqui por diante é só alegria, é só vitória, é só conquista. Mentira, irmãos, mentira. A presença de Deus nos garante uma superação diante dos problemas. Você quer ver na Bíblia? Isaías capítulo 43, versículo de número 3, a Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que palavra tremenda! É quando passares, não é se passares, não é se passares, é quando passares. Ou seja, você vai passar, eu também vou passar. Se a gente quer crescer na vida, pode se preparar, porque muitos adversários vão se levantar contra nós. Se você quer se destacar lá no teu trabalho, pode ter certeza que muitos problemas, muitas adversidades vão acontecer. Mas a maior certeza do crente é essa: quando passares, estarei contigo. O crente pode até passar, mas nós temos um Deus fiel que não abandona. Ele vai segurando nas tuas mãos, te dando força, te dando graça. Ele não recua, Ele não te abandona. E você pode passar pela prova, mas Deus vai junto te ajudando. Quando passares pelas águas. Podemos lembrar de Moisés. Moisés até teve que passar pelo meio do Mar Vermelho, junto com o povo hebreu. Mas Deus estava lá dando livramento. Quando passares pelos rios, Josué teve que passar pelo meio do rio Jordão. Mas Deus estava lá dando livramento. Quando passares pelo fogo, Mesaque, Sadraque e Abdenego foram lançados na fornalha, mas a presença de Deus estava lá naquela fornalha, guardando a vida daqueles homens. O profeta Daniel foi jogado lá numa cova cheio de leões, mas a presença de Deus estava livrando a vida daquele servo. O profeta Jeremias foi lançado num calabouço, ficou num lugar terrível, solitário, mas a presença de Deus estava ali junto com ele. O profeta Eliseu ficou cercado pelo exército da Síria, mas a presença de Deus estava ali também livrando aquele homem. Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho, mas a presença de Deus estava com eles. Também o apóstolo João foi preso e lançado na ilha de Patmos, um lugar terrível, cheio de bestas feras, mas a presença de Deus estava ali, dando a revelação do livro de Apocalipse. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que o crente pode passar pela pior prova, pelo pior momento, mas a maior certeza que nós temos um Deus fiel, um Deus companheiro, um Deus amigo, um Deus de esperança, um Deus de alegria, um Deus que não nos abandona. Ele está conosco a todos os momentos da nossa vida. Se você concorda com isso, levante a sua mão, quero ver. Aleluia. Quando passares, estarei contigo. Isaías capítulo 45, versículo de número 2. Um dos versículos mais lindos que eu acho na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim: eu irei adiante de ti. Olha o que acontece quando Deus vai na frente. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia! Que palavra poderosa da parte de Deus para nós.
eu irei adiante de ti. A primeira coisa que Deus faz quando Ele vai na frente é o seguinte: Ele endireita os nossos caminhos. Se o nosso caminho está mais para cá do que para lá, se a gente está quase se desviando dos caminhos do Senhor, quando a presença de Deus vem na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz, Ele endireita o nosso caminho, Ele nos coloca num caminho da santidade, Ele nos coloca num caminho de retidão, Ele nos coloca num caminho de justiça, Ele nos coloca num caminho de verdade. A primeira coisa que Deus faz conosco é isso. E depois Ele quebra as portas de bronze. E aqui está o nosso problema, que muitas vezes a gente chega para Deus e fala: Senhor, será que não dá para quebrar as portas primeiro? Será que não dá para arrebentar as portas? Abre as portas primeiro, Senhor, depois eu ando nos teus caminhos, depois eu vou obedecer a tua palavra. Resolve este problema aqui, que depois... Ei, irmãos, com Deus não é assim não. Primeiro Ele endireita os nossos caminhos, só depois então Ele quebra as portas de bronze, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Deus tem todo o poder, tem toda a soberania, tem todo o controle nas suas mãos. E depois despedaçarei os ferrolhos. Os ferrolhos eram portas corrediças, era uma porta mais difícil porque não tinha dobras, não tinha dobradiça, era uma porta corrediça, então era muito mais difícil. Mas essa Ele não vai quebrar não, essa Ele vai despedaçar, porque nós temos um Deus poderoso. É por isso que Ele está te dizendo nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. A palavra assombres está ligado com assombração, com lugares sombrios. E quantas pessoas estão assombradas, têm medo de tudo e de todos, pessoas que têm medo de coisas imaginárias, pessoas que estão assombradas até mesmo por fenômenos espirituais, demônios que perturbam e assombram a vida daquelas pessoas. Quanta gente está sofrendo com a síndrome do pânico, não sai do seu quarto, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, estão assombradas, estão perturbadas. Mas o Senhor está dizendo para nós: não precisa se assombrar. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus. Irmão, você já parou para pensar nisso? O Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, tem toda a soberania, o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que chama todas as estrelas pelo nome, o Deus que com as conchas das suas mãos Ele encheu os oceanos da terra, o Deus que diz para nós em Isaías capítulo 43 versículo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse Deus poderoso, esse Deus magnífico, esse Deus extraordinário, o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, esse Deus, sabe quem Ele é? Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Que coisa maravilhosa! Você já parou para pensar nisso? Jesus disse em João capítulo 15 versículo 16: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis bons frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, da mesma forma como você é dele, você pertence a ele, esse Deus que tudo pode, o Deus do impossível, também é teu. Ele é uma particularidade tua, Ele te pertence. Você pode bater no peito e falar: é o meu Deus, é o meu Deus, Ele me pertence. Eu tenho um Deus poderoso, magnífico. Este Deus é o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Sabe por que Deus está falando eu te esforço? Porque Deus conhece as nossas estruturas, Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece a fragilidade do ser humano. Uma hora a gente está tão forte, uma hora a gente quer evangelizar, quer pregar, quer cantar, e estamos fazendo tudo tão animados, mas outra hora estamos tão fracos, querendo abandonar, querendo desistir,
Eu não vou mais, eu não quero mais, é muita pedrada, é muita falação, eu não vou mais. E o Senhor, conhecendo as nossas estruturas, Ele diz: eu te esforço. E a palavra esforço significa vigor, energia extra. O Senhor está aqui para te dar uma força. Ele conhece as tuas limitações, Ele te dá um empurrão, Ele te dá a mão, Ele te esforça. E Ele não somente te esforça, mas Ele diz para nós: eu te ajudo também. Que Deus poderoso! Eu te esforço, porque Ele conhece que sem a ajuda dEle, sem o esforço dEle, a gente não chega a lugar nenhum. Eu te esforço e te ajudo. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito, está falando do Espírito Santo, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dá para dar um glória a Deus aí? Nós temos um Deus que nos ajuda, Ele ajuda as nossas fraquezas. Porque sem a ajuda de Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a ajuda de Deus nós somos frustrados, derrotados. Mas com a ajuda de Deus nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Sem a ajuda de Deus nós não conseguimos nada, nós não atingimos objetivo nenhum. Mas com a ajuda de Deus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Bendito é o nome do Senhor Deus. E para finalizar, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus maravilhoso é esse? Ele nos sustenta. Se você se alimentou no dia de hoje, é porque Deus tem te sustentado. Se você está aqui todo arrumado, toda arrumada, é provisão divina. É Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. É Ele que envia corvos para alimentar os seus filhos. É Deus que conhece tudo o que nós necessitamos. Ele está dizendo: não te preocupes, porque eu vou te sustentar. E a palavra preocupação é uma união de duas palavras, é pré-ocupação, ou seja, é uma ocupação antecipada, é uma pré-ocupação. A gente se ocupa antes do tempo, a gente se ocupa antes do problema, a gente ocupa a nossa mente com pensamentos negativos. Será que vai dar? Será que vai dar certo? Mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo. Ei, o Senhor está dizendo para ti: ei, filha minha, não temas, não te preocupes, porque você tem um Deus poderoso, você tem um Deus do milagre, você tem um médico dos médicos ao teu favor, você tem um Senhor que vai além da medicina. Ele tudo pode, Ele tudo consegue, Ele é poderoso. Por isso não se preocupe, porque nós temos um Deus poderoso ao nosso favor. Amada igreja, pode se levantar por gentileza. Eu te sustento.